Aquela atriz só conseguiu o papel porque deu pro diretor. Já aquela outra lá, que é coadjuvante, ela só conseguiu ser coadjuvante porque deu pro produtor. Com certeza você, principalmente iniciante nessa área de cinema, já deve ter ouvido isso e com certeza isso já passou por sua cabeça como verdade. Antes de entrar nesse assunto, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, marcar para receber notificações, convidar amigos, enfim. Esmaga o like aí para ver se esse canal cresce um pouquinho. Mas vamos lá. Um dos maiores tabus dessa área artística é exatamente essa ideia de que a pessoa nunca é suficientemente boa para o cargo. Ela teve que contribuir com algo. Infelizmente, as pessoas, para agredir, elas vão diretamente na ideia do sexo. Não há dúvidas que casais se ajudam na área artística, o que significa que o camarada que é, por exemplo, marido de uma atriz famosa, ele vai ter uma oportunidade muito maior de chegar à fama do que uma pessoa que está vindo do zero, e vice-versa, né? A esposa de um diretor, ou então a filha de um diretor, ou a namorada de um diretor, ela vai ter uma oportunidade muito maior numa produção do que, obviamente, uma pessoa que não tenha nenhuma relação. Mas uma coisa que eu queria te dar essa ideia de uma vez tira da sua cabeça essa ideia de que uma noite de oferta aí, de uma noite de sexo com alguém poderoso na produção vai fazer alguma diferença para sua carreira. Isso não funciona. E isso é um tabu difícil de tirar, principalmente da cabeça das pessoas que estão dispostas a tudo para conseguirem alguma coisa. E olha, são muitas pessoas que caem nesse tipo de armadilha, até o ponto disso ter gerado, e não é hoje, é um musical antigo, que é o Chicago, que conta exatamente a história de uma pessoa que se passa por produtora ali para conseguir ter uma noite de sexo com a mulher, e depois o resto da história, eu recomendo vocês assistirem o musical, não vou dar o spoiler aqui não. Mas enfim, realidades que precisam ficar concretas na sua cabeça a respeito disso. Primeiro, sempre as pessoas mais próximas do pessoal que manda no filme, elas terão sim prioridade. Isso é absolutamente normal. Então, se o diretor tiver condição de colocar a filha dele como protagonista, ele vai colocar. Isso é uma coisa da natureza humana. Se o diretor estiver namorando uma menina, ele vai colocar aquela menina ali na oportunidade que der. Agora, uma coisa básica, o simples fato da pessoa dar para o diretor não garante para ela nada. Muito pelo contrário. Cria ali uma situação de medo daquilo se tornar público que, na verdade, retira oportunidades. Nesse tempo que eu trabalhei no cinema, eu vi muitas vezes isso acontecer e o que acontecia, na verdade, era o contrário. O camarada, depois que ele se aproveitava dessa fraqueza da iniciante, que normalmente acontece isso, né? Sempre pode acontecer dos dois lados, mas o que acontece na maioria das vezes é o camarada se aproveita da fraqueza da iniciante, ele é às vezes assistente do produtor ou assistente do diretor, ele cria realmente uma expectativa, se aproveita dessa situação, e depois que a coisa acontece, ele começa a fugir, porque às vezes ele tem um compromisso sério, às vezes ele é casado e ele tem medo realmente que aquela coisa se torne pública. Então, o que acontece é que isso fecha as portas. E agora que eu falei com você que esse comportamento não vai resolver as coisas para você, o ataque ao sucesso de outras pessoas usando esse argumento é igualmente nocivo para a sua carreira. Existem muitos atores iniciantes, muitas atrizes iniciantes que tentam entrar no mercado e vão tendo, obviamente, as dificuldades do mercado, vão tendo ali os obstáculos. E são muitos obstáculos para serem superados. Essa playlist é sobre isso. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que, às vezes, as pessoas são atacadas por fúria, e quando atacadas por fúria, ou elas criam essa história, ou elas propagam essa história. Então, por exemplo, você está começando a entrar no mercado, você é uma menina bonita, de 19 anos, que está querendo um cargo de atriz.
e ali você não conseguiu aquele papel naquele determinado filme e sua amiga conseguiu, ou então até a menina que você não gosta conseguiu. Aí você surta e você começa a falar com as suas amigas e começa a falar com as pessoas que foi porque ela deu para o diretor, porque ela deu para o produtor, que ela deu para fulano. Você acha que você está destruindo a reputação daquela pessoa, mas na verdade você está criando uma situação de repugnância que você não percebe, mas contra a sua pessoa. Então, esse assunto de que na arte existe a necessidade de haver sexo entre os participantes para que a arte aconteça, ele desmoraliza o artista, ele dificulta a vida, principalmente dos artistas que já têm um relacionamento. Por exemplo, quanto mais você alimenta essa história, mais você dificulta para que uma atriz tenha a liberdade de participar do filme sem o marido encher o raio da paciência. Quanto mais você amplifica essa história, mais você vai perpetuando esse tabu. Mas acontecem exceções, né? Agora você deve estar pensando, mas eu tenho certeza que o caso de fulano foi isso que ela mesma falou comigo. Acontecem exceções, mas as exceções, elas são uma minoria tão insignificante, mas tão insignificante, que eu posso te garantir que em 99% em 100% dos casos em que uma pessoa tentou conseguir um papel no cinema, na televisão, na arte em geral, através da oferta do sexo, talvez 1% tenha sido convertido em sucesso. A oferta do sexo é muito diferente de um relacionamento, entendeu? Então, o fato de um diretor ou um produtor arrumar um papel para a namorada ou para a esposa é uma coisa bem diferente daquela menina de 19, 20 anos que acabou de chegar na cidade e começa ali arrastar asas, entre aspas, para alguma pessoa da produção, achando que depois de uma noite de sexo ela vai conseguir uma oportunidade maior. É exatamente o contrário. Bom, marque para receber notificações, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no canal. Eu vou falar também sobre o comportamento que você deve ter com aquele tio chato no set, isso no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.